Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 15 de agosto. De per si, hoje é a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, mas na Igreja do Brasil nós transferimos para o domingo por causa da importância da solenidade, para poder celebrá-la com mais dignidade, honra e beleza. O texto do Evangelho de hoje é bem curtinho, continua no capítulo 19, versículos 13 a 15. Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças virem a mim, e não as proibais, porque o reino dos céus é delas. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, o texto é muito claro, muito belo, curto. Alguém, nos outros evangelhos, se diz que foram as mães. Em Mateus simplesmente se diz que levaram crianças para Jesus impor as mãos sobre elas e fazer uma oração. Os discípulos as repreendem e Jesus as acolhe. Não somente as acolhe, Jesus nos ajuda a compreender que o reino dos céus é das crianças e, noutra ocasião, ele diz, é de quem se assemelha às crianças. A palavra para designar criança nesse texto é paidion. Essa palavra grega paidion tanto significa criança como significa servo. E no Evangelho de Mateus temos 3 blocos de textos muito interessantes sobre as crianças. No Evangelho de Mateus, Jesus é o primeiro paidion. Jesus é a primeira criança. No capítulo 2, versículos 9, 8, 9, 11, 13, 14, etc. Sempre quando se refere ao menino Jesus, o termo utilizado por Mateus é paidion. Além desse capítulo 2, outro bloco importante, vimos há poucos dias, é aquele do capítulo 18, versículos 2 a 5. Jesus toma a criança como exemplo para dizer que quem quiser se tornar o maior, na verdade, precisa se fazer como criança para entrar no reino. E Jesus põe em destaque a humildade, a insegurança, a confiança no Pai. Isto é, na sociedade do tempo de Jesus, a criança tinha pouco poder, ou quase nenhum. É uma sociedade patriarcal, marcada fortemente pelo homem e pelos adultos e até idosos. Os idosos têm um papel muito importante na sociedade do tempo de Jesus, os anciãos. Então, a criança mesma é muito pouco considerada. O último texto, então, que trata da criança no Evangelho de Mateus é esse do capítulo 19, versículos 13 a 15. No fundo, a criança se torna figura dos discípulos que se fazem servos. E aqui aparece fortemente uma relação profunda com o espírito das bem-aventuranças. Se os adultos se convertem
e assumem esse espírito de criança. Santa Teresinha do Menino Jesus, no outro contexto, com outro conteúdo teológico, ela sempre falava do pequeno caminho da infância espiritual. A infância espiritual é como lançar-se no colo de Deus, nos braços do Pai. Então é preciso que os adultos se convertam e se tornem crianças para entrar no reino. E a igreja, vimos neste capítulo 18, é uma pequena comunidade missionária, como diz o texto das diretrizes da CNBB. E essa pequena comunidade missionária se fundamenta na casa. E numa casa sempre tem criança. Assim, nós recordamos Jesus falando não somente ao seu tempo, mas falando também às comunidades cristãs do período de Mateus, na década de 80, falando também a nós, dos nossos dias. Recordo-me muito do documento do Papa Francisco, Amoris Laetitia. O capítulo 4 trata exatamente do amor conjugal. E é bonito que o Papa, depois de tratar do amor conjugal, no capítulo 4, no capítulo 5, trata esse amor conjugal se torna fecundo, isto é, nascem os filhos. Depois, no capítulo 7 da Amoris Laetitia, o Papa trata da educação dos filhos. Veja que coisa bonita. Capítulo 4 da Amoris Laetitia, amor conjugal. Capítulo 5, o amor se torna fecundo, nascem os filhos. Capítulo 7 da Amoris Laetitia, a educação dos filhos, a educação das crianças. Como não lembrar também do papel importantíssimo das crianças na igreja? Recordo com muita alegria a infância e a adolescência missionária. Recordo a pastoral da criança, a pastoral do menor. Recordo a catequese dos primeiros anos, repleta de crianças, é uma alegria imensa. É muito bonito, então, perceber que uma comunidade eclesial que tem crianças, elas nos evangelizam, porque elas nos falam de Deus como Pai e, ao mesmo tempo, na sua singeleza, na sua humildade, na sua pequenez, na sua insegurança, elas se lançam nos braços de Deus como Pai amoroso. Esse texto também é a base para que nas comunidades cristãs dos primeiros séculos surgisse a ideia do batismo de crianças. É importante recordar que o batismo de crianças é feito na Igreja Católica, o batismo de crianças é feito na Igreja Ortodoxa, o batismo de crianças é feito nas igrejas evangélicas históricas que nasceram da Reforma Protestante. É importante recordar que no judaísmo o rito fundamental de ingresso na aliança do povo judeu era exatamente a circuncisão, e a circuncisão era feita ao 8º dia. Portanto, o batismo de criança é uma prática muito comum já nos primeiros séculos do cristianismo, nos primeiros momentos, nas primeiras comunidades cristãs. E esse texto, Jesus que impõe as mãos sobre as crianças e ora sobre elas, é também a base litúrgico-teológica para o sacramento do batismo usado para crianças. Peçamos a Deus, nosso Pai, sobretudo esse espírito das bem-aventuranças. Bem-aventurados são os pobres. As crianças são pobres por excelência, porque totalmente necessitadas de Deus. A sua humildade, a sua insegurança, a falta de poder revela exatamente a sua confiança absoluta no Deus que é Pai. Um abraço a você, um ótimo final de semana. Deus os abençoe e os guarde. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.